Boa tarde, boa noite, dia 27 de fevereiro de 2026, 6h15 da tarde. Vamos aqui fazer mais uma entrada na nossa sériezinha do Efévimo, né? Eu falo e você me ouve, mais entende? Agora vendo o nosso querido Quine, né? O título aqui é Quando o Entendimento se Sujeita a Múltiplas Interpretações. Subtítulo: A medida do entendimento é a medida do uso público da linguagem. Sobre o Quine, a gente está olhando, pedindo para IA, o ChatGPT, olhar na Stanford Encyclopedia of Philosophy para fazer um resuminho do Quine. Então, ele foi um filósofo americano, associado principalmente ao naturalismo dentro da tradição da filosofia analítica, e ficou especialmente conhecido por criticar o positivismo lógico ao rejeitar a distinção entre verdades analíticas e sintéticas, argumento central em seu ensaio Dois Dogmas do Empirismo. A gente não vai entrar muito nessas filigranas de verdade analítica e sintética, tem coisa aqui no blog falando sobre isso, mas a gente vai pontuar o naturalismo. O que então é o naturalismo? O naturalismo do Quine, ele nega a superioridade da filosofia e a coloca em continuidade com a ciência natural, usando métodos científicos para investigar a realidade. Tá? Então equiparou, colocou junto filosofia com ciência natural. Nesse sentido, a filosofia deixa de ser normativa, esse ponto é importante, isto é, deixa de se preocupar com o que deve ser e passa a descrever o processo natural de como os indivíduos adquirem crenças sobre o mundo partindo das estimulações sensoriais. Né? Então, eu saio do campo do dever ser, da normatividade, e vou para o campo descritivo, através dos métodos naturais, né, da ciência natural. Assim, o naturalismo ele rejeita a busca por fundamentos indubitáveis, tratando o conhecimento como falível e que se ajusta à experiência. Tá? Então, ele traz a filosofia para dentro da ciência natural. Fica uma dúvida de quão limitante é o naturalismo, se dá para ir além do naturalismo, e isso é uma dúvida que a gente vai deixar em aberto, tá? Falar de analítico sintético é uma coisa muito técnica, fica a citação. Ele defendeu que não existe uma separação rígida entre filosofia e ciência, que a gente acabou de dizer, propondo que a filosofia deve ser conduzida com os mesmos padrões empíricos e metodológicos da ciência, o que o tornou uma figura proeminente por transformar profundamente debates sobre significados e epistemologia e a relação entre linguagem e conhecimento no século XX. Então, isso que a IA nos trouxe lá na Stanford sobre o Quine, esse que é o papel dele. Filosofia analítica, linguagem, epistemologia, conhecimento. No blog, a gente pediu para o Notebook LM também, do que a gente já escreveu no blog, para ele dar uma resumidinha, né? A gente viu que o Quine ele propõe o holismo epistemológico, ou seja, a ideia de que nossas crenças elas formam uma teia que enfrenta o tribunal da experiência como um corpo coletivo, que implica que qualquer enunciado é passível de revisão, falibilismo. Então, é dessa forma. Eu tenho um conjunto de crenças, entra uma outra crença que vai se ajustando dentro daquela teia. Né? É uma ideia mais coerentista da coisa, vamos usar essa figura de linguagem, em relação ao sistema do que muito a ver com uma correspondência, talvez, com a verdade. Aqui, vamos deixar essa figura de linguagem. Entre outras coisas, ele caracterizou a linguagem como uma arte social construída
intersubjetivamente em sentido descritivo e naturalizado não normativo. Então aqui a gente reforça, né? O que, que é isso, a arte social? É a intersubjetividade, o significado ele é extraído do que é publicamente observável no comportamento dos falantes. Então se observa o que está sendo dito. Então é um processo natural de aprendizado, de construção da linguagem. E aí as suas teses incluem a indeterminação da tradução, né? Aí aqui remetendo ao título aqui, né? Do nosso post, ou seja, e ilustrada pelo experimento de Gavagai, né? O experimento do Gavagai é aquele onde que você tem lá uma pessoa lá que está estudando uma comunidade lá primitiva, e aí ela fica olhando, passa um coelho e o nativo lá daquela comunidade ele fala Gavagai. A pessoa que está ali analisando, observando, né, estudando aquela tribo, ela vai falar: ué, um coelho? Não, mas pode ser comida? Como é que vai ter certeza em relação a isso, né? A gente pode ter uma série de teorias que pode explicar aquilo. E aí outro ponto, um conceito importante dele é que ele utiliza uma máxima ontológica de que ser é ser o valor de uma variável ligada, sugerindo que a referência é inescrutável e depende do sistema conceitual adotado. Então, de novo, falando do sistema conceitual. O que quer dizer que é o valor de uma variável ligada? Esse eu acho que é o último ponto mais técnico aqui. Uma variável, x é um cachorro. Beleza, então essa é uma variável. O que é uma variável ligada? Uma variável que tem um quantificador. Então, existe algo que é um cachorro. Né? Uma variável livre, ela não está quantificada. Então, para qualquer x, x é um cachorro. Para todo x, x é um cachorro. O que isso quer dizer? Que há um compromisso ontológico somente com o que quantificamos na teoria. Né? Ou seja, o que precisa existir. Então, este é um compromisso ontológico. Existe x. O que existe, né, essa variável ligada, depende da forma como a gente estrutura as variáveis e os quantificadores. E a ontologia, esse compromisso ontológico, ele é relativo ao sistema teórico que a gente está assumindo, né? Então, Gavagai, né? É coelho ou é comida? Depende da escolha ontológica dentro do sistema. Ela é uma escolha interna. O naturalismo, né, o método naturalista do Quine, ele vai primeiro, ele adota uma teoria e depois ele vai dizer com que entidades essa teoria se compromete. Então, ele como quase que se inverte, né, o partir de uma ontologia e depois construir uma teoria. Não, eu vou ter aquela teoria e dentro dela eu vou quantificar, estabelecer, estruturar aqui que sobre o que eu estou tratando dentro daquela teoria. O Quine, dentro da nossa série, agora já começando a ir para a nossa série, ele vai se opor radicalmente ao fundacionalismo de Descartes e ao apriorismo de Kant, ao rejeitar a ideia de uma mente como espelho privado ou detentora de categorias fixas. Né? Então, claro, né? A gente está fazendo uma comparação muito longe, propondo que o conhecimento é uma teia de crenças holística e uma arte social construída intersubjetivamente. Então, enquanto Carnap, e aí falando do Carnap que está mais perto, inclusive o Quine foi aluno do Carnap, né? Enquanto o Carnap ele vai buscar uma distinção rígida entre verdade analítica e sintética, né, para purificar a ciência, né, o Quine ele denuncia essa própria clivagem, essa fronteira entre o que é analítico e o que é sintético como um dogma metafísico.
ou seja, a própria postulação do Carnap, que queria rejeitar a metafísica, já seria um dogma metafísico sem critérios claros, argumentando Quine que todo conhecimento, inclusive a lógica matemática, é passivo de revisão no tribunal da experiência. Eu não vou ter proposições que são livres do tribunal. Claro que lá no centro do sistema da teia de conhecimento, eu tenho proposições que são mais fortes, né? Porém, o sistema ele sempre é passivo de revisão. E aqui no nosso blog a gente tem algumas coisas sobre Quine, sobre problemas do positivismo lógico dos autores aqui que a gente usa, vai tendo as referências, né? Já tratando da nossa máxima, né, sobre o ponto de vista de Quine, eu falo e você me ouve, mas entende, indicaria que não há um fato adicional, oculto, que determine se houve entendimento, para além do uso da linguagem, o uso público da linguagem, né? Então, assim, entender não é acessar um significado interno. Para o Quine, não existe algo como um significado mental privado que garanta o entendimento, né? Aí aqui, assim, o método que a gente tem usado a gente faz a pergunta da nossa máxima, eu falo, você me ouve, mas entende, para o chat GPT, ele traz uma resposta, né? E a partir disso ele traz os argumentos do filósofo em grandes linhas. Então a gente usa isso, essa máxima, para a gente tratar um pouco da máxima perante o filósofo e entender um pouco do conceito do filósofo. É livre de erro? Não é livre de erro, porque o humano não é livre de erro. A gente usa a IA aqui para aproximar, né, para a gente se aproximar do filósofo por esse viés, né? É o que a gente sempre repete, qualquer hora a gente até explicita mais este método. Então, assim, né, o Quine ele rejeita a ideia de que, além do som emitido e da reação do ouvinte, existe um conteúdo compartilhado, acessível por introspecção. Para a nossa pergunta, eu falo e você me ouve, mais entende, o Quine diria que não há um critério independente do comportamento e das disposições para agir. Se você reage de maneira adequada, isso é, se você responde, age, continua o jogo linguístico, se está dentro do jogo linguístico, se a gente está trocando, está conversando, então isso é entendimento. Não vai ter um. Mas se entendeu de verdade o que eu disse, ou necessariamente você entendeu, não vai ter essa questão. Aí a gente vai para a indeterminação da tradução. A nossa máxima vai ecoar essa tese do Quine, que é uma das grandes teses dele. Mesmo que eu fale perfeitamente, você ouça atentamente e responda coerentemente, ainda assim, diria Quine, há múltiplas teorias de significado igualmente compatíveis com todos os fatos observáveis. Isso quer dizer que não há um único fato que fixe exatamente o que foi entendido, né? É muito difícil eu conseguir ancorar exatamente o que foi dito. Não tem um fato. Tem redes de crenças, hábitos inferenciais ancorados em padrões de estímulo e sentimento. Portanto, nossa pergunta mais entende não tem uma resposta metafísica profunda. Ela só pode ser respondida pragmaticamente, né? É, ou seja, né, ele está dentro do campo pragmático, né, do uso, né. A gente estava analisando aqui num outro artigo aqui de um colega que a gente achou na internet, que é o Lucas Volet, né, que ele vai dizer que, no artigo dele, que parece que correlações estímulos-resposta, que seria essa visão do Quine, não parecem
suficientes para explicar a competência linguística produtiva. Né? Por quê? Porque parece que aprender uma linguagem também é algo normativo e sistemático, isto é, aprender significado. Né? Parece que sempre tem um significado acompanhando aí o nosso aprendizado. Uma coisa que o Quine vai tirar um pouco, né, do peso aí do significado. Né? Ele vai ser mais pragmático, né, em relação ao que de fato está acontecendo, que pode ser observado. E aí entender é estar suficientemente então alinhado no jogo linguístico. Para Quine, entender alguém é compartilhar padrões de assentimento e rejeição diante de estímulos semelhantes dentro de uma linguagem pública. Não é que a gente tenha a mesma imagem mental, não é que a gente forma uma imagem mental, nem que a gente acessa um sentido abstrato, e nem que a gente corresponde a uma entidade semântica física, né? Um sentido, um significado. É algo mais fraco, mais funcional. Coordenação, previsibilidade, continuidade da prática. Então, se o diálogo funciona, o entendimento está dado e não há nada mais a ser procurado. Né? A nossa máxima como um diagnóstico quiniano, por fim, para encerrar aqui a nossa breve análise do Quine, ela poderia ser lida de uma ótica quiniana assim, mesmo quando todas as condições externas do entendimento estão satisfeitas, ainda sentimos a tentação de perguntar por algo a mais, né? E o que é essa tentação? É um resíduo ainda de uma má metafísica do significado, que é uma ideia de que há um sentido intermediário entre a fala e o mundo, né? E isso é essa aproximação que a gente faz. O que poderia ser esse sentido intermediário, talvez, se a gente pensar aqui? Poderia ser o terceiro reino lá do Frege, né? Do Frege, né? Quando ele fala de Zin e não do Bedeutung, porque o Frege vai fazer aquela distinção entre sentido e referência, né? E ele vai dividir em três, né? Três, quando a gente, três, digamos, níveis, né? De conversação ali. Vai ter um nível mais físico, que é dos sons da fala. Tem um nível psicológico, né? Que é o que? Sensações, sentimentos da psicologia, ou seja, eu tenho a frase. Eu tenho o som que eu estou falando, eu tenho a entonação, o sentimento, a sensação que está no que eu estou dizendo, mas eu vou ter um nível lógico do que eu estou dizendo, que é o zin, o sentido. Né? E esse sentido, para o Frege, ele é uma entidade, né? É uma coisa quase platônica, né? Esse sentido lógico, tá? Que não está na psicologia individual, não está na fala. Né? Veja que o Quine ele segue uma outra linha. E aí ele vai tentar dissolver a pergunta, né? E não responder, né? Ele não vai responder, eu falo, você me ouve, mas entende? Não, cara, se a gente tá aqui conversando, tá tranquilo. Então, do ponto de vista naturalista quiniano, a gente pode supor que sobre o entendimento, o que a gente poderia ter? Explicações como uma aquisição linguística, ou seja, como é que eu adquiro a linguagem? Isso é uma coisa natural, que pode ser baseada na psicologia, na biologia, nos padrões de estímulo, de sentimento, coordenação intersubjetiva observável. Porém, não algo como o entendimento ocorre porque o ouvinte acessou o significado correto. Não tem esse campo normativo. A gente está no campo pragmático. Supondo que provocássemos Quine, isso tudo é o chat GPT, tá, gente? Nos ajudando aqui. Com a nossa máxima, ele provavelmente retrucaria dizendo que se eu respondo apropriadamente ao que você diz, pragmático,
o que mais você quer dizer com entender. E para ele não há uma resposta que não recaia em um mito semântico. Então a gente pode concluir que depois do Quine, a nossa pergunta mais entende já não busca um fato oculto, né? Ela se torna um gesto crítico que interroga se a descrição naturalista do funcionamento da linguagem é suficiente para capturar aquilo que nas práticas chamamos de entendimento. Então eu sempre vou procurar uma descrição do funcionamento da linguagem. Mas a gente tem que ver, né? Não tem um fato oculto, não. Mas é suficiente o que a gente está descrevendo? A gente fica, então, nessa fronteira, digamos assim. Em linhas gerais, eu acho que era mais ou menos isso que a gente poderia dizer do Quine dentro desse nosso projetinho, de pedir para a IA responder a nossa máxima, eu falo e você me ouve mais entende. Então a gente falou do Kant, do Descartes, que é uma outra época, Marx, falamos Carnap, Quine, vamos falar do Sellers, provavelmente, que já vai para um campo normativo. Isso vai ser interessante e a gente continua